Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo de Torá, juntos, atravessando todas as fronteiras. E hoje, conforme combinado, nós vamos iniciar uma viagem espiritual muito especial, uma jornada. Nós vamos estudar juntos, nos próximos dias, se Deus quiser, um mamar, um discurso racídico pronunciado pelo Lubavitcher Rebbe. E nós vamos tentar explicar o que significa um mamar, um discurso racídico, e qual é a característica especial justamente deste mamar, deste discurso racídico que nós vamos estudar. A verdade é que é um texto denso, profundo, místico, com conceitos de Kabbalah, etc. Mas nós vamos, à medida do possível, procurar torná-lo acessível a todos, ou mesmo aqueles que não têm conhecimentos prévios nessa área, para que todo mundo possa vislumbrar um pouco da beleza, da profundidade desse lado profundo, místico da Torá. Então, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, vamos iniciar. E vamos procurar começar desde o início, desde o começo. Ou seja, nós falamos que um mamar é um discurso racídico. O que é o movimento racídico? O movimento racídico é um movimento judaico, autêntico, genuíno, que surgiu e despontou na nossa história por volta de 1750, através do Rabbi Israel Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Ele foi o fundador desse movimento racídico. Como nós dissemos, ele nasceu por volta de 1700, e o movimento começa a tomar corpo, ele começa a se revelar a partir mais ou menos do ano 1750. Isso também tem significados místicos, porque o ano 1750, na contagem, por assim dizer, divina, que cada dia corresponde a um milênio, então isso já significa estar na sexta-feira, véspera do Shabat, na contagem dos milênios, já após o meio-dia. E nós sabemos que então já se aplicam leis especiais, ou seja, já uma proximidade com o Shabat. O espírito do Shabat já está presente. A mesma coisa também sobre o grande Shabat, o sétimo milênio, a era messiânica, a época de Mashiach. De qualquer forma, nessa época surge o Baal Shem Tov. E ele não surge do nada, na realidade ele já pertencia a uma sociedade especial, quase uma sociedade anônima, uma sociedade secreta de tzadikim nistarim, de justos ocultos que viviam no anonimato, pessoas que aparentavam pessoas simples. Um era um sapateiro, o outro parecia um alfaiate, o outro conduzia uma carroça, mas na verdade eram grandes sábios, eruditos e também mestres da Kabbalah e dos conhecimentos místicos, e eles adotaram o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov ficou órfão muito cedo, como uma criança muito pequena, e cresceu junto e foi educado e formado por esses tzadikim. Então ele também já tinha, desde a infância, conhecimentos e vivências muito profundas e elevadas. Não cabe nesse contexto explicar o que é o movimento racídico, ou qual o significado completo do racidismo, porque para isso nós precisaríamos dezenas de horas e vários volumes. Mas, de qualquer maneira, uma definição que até às vezes parece paradoxal. Se diz: o que veio inovar o racidismo? O que trouxe o racidismo de novidade dentro da prática judaica? Então, uma das coisas que se diz de forma célebre é que o racidismo não veio inovar coisa alguma. O racidismo não reformou nada, não modificou nada, por mais que houveram no início
do surgimento do movimento, houveram suspeitas, desconfianças, depois de traumas que tinham acontecido na história recente do povo de Israel, naquela ocasião, falsos messias, Shabbatai Tzvi, Frank, etc. Então houve uma desconfiança quanto ao Hassidismo, mas na realidade se fala que o Hassidismo não veio inovar nada. Mas, por outro lado, nós vemos que o Hassidismo trouxe tanta coisa de especial para o povo de Israel, algo que se estende até os dias de hoje, algo incessante, enfim. Então, talvez a gente possa definir isso nas palavras do quinto Rebbe de Chabad, numa carta famosa que ele escreve em relação à data hassídica de 19 de Kislev, na qual se celebra o Rosh Hashanah Hassidut, por assim dizer, é chamado o Ano Novo da Hassidut. Então ele escreve numa carta como ele define isso, ele fala que esse dia de 19 de Kislev, com as boas notícias que ele nos trouxe, Or vechayut nafsheinu nitan lanu, se fala que isso a gente pode aplicar a todo o conceito da Hassidut, o que é a Hassidut, o que o Hassidismo trouxe a nós. Or vechayut nafsheinu, a luz e a vida da nossa alma nos foi concedida. Ou seja, ele usa dois termos, luz e vida, vitalidade. Então, se nós analisarmos esses dois termos, mesmo na forma básica, na forma elementar, nós vamos ver, por exemplo, a luz, à primeira vista, ou a priori, não acrescenta nada no recinto. Ou seja, se a pessoa está numa biblioteca, está cheio de livros. Se ele está próximo de um cofre, o cofre está cheio de valores, e assim por diante. E com luz ou sem luz, a luz não é um móvel, não é um objeto, não é algo a mais no quarto e no recinto. Né? Então a luz, por um lado, teoricamente não acrescenta nada, mas por outro lado, o quanto ela faz diferença. Porque uma pessoa pode estar diante de uma mesa com todas as iguarias, com toda a melhor comida, etc. Ou ela pode estar próxima de um tesouro cheio de pedras preciosas e diamantes, etc. Mas se o recinto está escuro e se a pessoa não está vendo isso, não só que ela não é capaz de apreciar, não é capaz de valorizar, não pode usufruir daquilo que se encontra lá. Pior do que isso, ela pode acabar tropeçando na própria mesa ou no próprio tesouro, ela pode sair até lesada, prejudicada. Então, por um lado, a luz fisicamente, de forma palpável, não acrescenta nada. Por outro lado, ela faz toda a diferença. A mesma coisa também quando a gente fala de vida, vitalidade. Deus nos livre, a pessoa pode estar diante de um corpo que jaz sem vida. O corpo está inteiro, com todos os seus órgãos, todos os órgãos no devido lugar e etc. Mas, se não há vida, esse corpo ele não funciona, ele não faz nada, não tem alma, não tem vida. Então, do que vale? O corpo está fisicamente íntegro, completo, não falta nada, nenhum órgão, etc. Mas se não há vida, é um corpo morto, etc. Né? Da mesma maneira, assim se define o que veio a Hassidut trazer no judaísmo. A Hassidut veio resgatar, trazer de volta alguns valores que estavam esquecidos durante a longa permanência no Galut, na diáspora, no exílio, depois de 17 séculos após a destruição do Beit HaMikdash, perseguições, opressões, inquisição, pogroms e outras coisas mais, etc. Então, toda essa dificuldade, toda essa pressão fez com que alguns valores essenciais dentro do judaísmo, como, por exemplo, a alegria, que a gente tem comentado nos encontros anteriores, ou a kavaná, a devoção na tefilá, ou a dveikut, a ligação com Deus, não só a prática técnica das mitzvot, etc. Então, uma série de conceitos que são básicos no judaísmo e que foram se perdendo com o passar do tempo, a Hassidut resgatou. E, de certa forma, qual foi a atuação do Hassidismo dentro do judaísmo? Foi trazer luz e vida, ou seja, iluminar toda a prática judaica, o estudo da Torá, a prática das mitzvot, a celebração do judaísmo, etc. Fazer isso com luz, compreendendo o significado, vendo, vislumbrando a beleza e a riqueza de tudo isso. E também o conceito de vida, de vitalidade, ou seja, a Hassidut
trouxe vida, imbuiu de vida toda a prática judaica, de vida, vitalidade, energia, entusiasmo, vibração, que tudo que se faça dentro do judaísmo, seja o estudo da Torá, seja a reza, a oração, seja a prática das mitzvot, enfim, que tudo seja feito com vitalidade, com vibração, com entusiasmo, com alegria. Então, a Hassidut trouxe todas essas contribuições fabulosas, fantásticas, para o judaísmo, e daí a força desse movimento e a sua influência contínua e crescente até os dias de hoje, e isso vai seguir e prosseguir até a vinda de Mashiach. Mais do que isso, é sabido e conhecido que a própria vinda e revelação de Mashiach depende da propagação dos ensinamentos da Hassidut e dos seus caminhos, conforme a alma de Mashiach revelou para o próprio Baal Shem Tov, fundador da Hassidut. Então, isso é um pouco do que é o Hassidismo que surgiu há cerca de 270 anos atrás. Pequenas palavras, uma leve pincelada. E um dos conceitos que o Hassidismo trouxe para nós é o conceito de Rebbe e Hassid. Ou seja, a partir do Hassidismo se enfatiza muito o papel de um Rebbe. Um Rebbe é um mentor espiritual de primeira grandeza. Um Rebbe não é apenas um rabino, ou um Rosh Yeshiva, ou o reitor de uma yeshiva, que possa ser um grande erudito, um grande Talmid Chacham, um grande sábio conhecedor do Talmud, da legislação judaica. O papel de um Rebbe é muito mais elevado, muito mais profundo. O Rebbe é visto como uma alma matriz, uma alma que envolve e incorpora dentro de si a alma de todos os outros da sua comunidade. Cabe a um Rebbe orientar espiritualmente, não só espiritualmente, também materialmente e até fisicamente, conduzir os seus Hassidim, os seus discípulos, os seus pilos, enfim, e motivá-los, incentivá-los no crescimento espiritual, no aprimoramento de caráter, na vida íntegra de acordo com o judaísmo, etc., etc. E se fala que uma das coisas que o Hassidismo trouxe é que até então havia como uma separação de castas, não é? Assim como existem classes sociais, econômicas dentro do judaísmo, haviam também, por assim dizer, ou por assim chamar, classes até intelectuais falando em termos de estudo e conhecimento da Torá. E até antes do surgimento do Hassidismo, havia uma separação entre os estudiosos e, vamos chamar, o povão, aqueles que muitas vezes eram ignorantes. Vamos nos lembrar que os judeus naquela época, principalmente nos lugares onde surgiu o Hassidismo, na Polônia, em torno disso, os judeus viviam em extrema pobreza, no shtetl, etc., uma vida muito dura e muito difícil, em termos materiais. E boa parte dos Yehudim mal tinha tempo de poder se dedicar ao estudo da Torá. Então poucos eram aqueles privilegiados que podiam consagrar o seu tempo para o estudo e assim também crescer no conhecimento da Torá. E acabou surgindo uma divisão entre uma pequena elite, que eram aqueles sábios e eruditos, e o resto do povo, a tal ponto que até surgiram sinagogas distintas e diferentes. Tinha sinagogas dos eruditos, dos estudiosos, que não se misturavam com os outros, e tinha a sinagoga de todo o resto, de todo o resto do povo, que não eram tão conhecedores da Torá, muito pelo contrário, eram até um pouco ignorantes nisso. Se fala que com o surgimento do Hassidismo também essa barreira se rompeu. E por vários motivos, não cabe aqui uma explicação, mas o Baal Shem Tov falava o quanto Deus aprecia a devoção de cada Yehudi, e às vezes até aquele judeu que não é tão conhecedor da Torá, mas ele faz uma coisa de todo o coração, com sinceridade, de forma genuína. Isso é mais apreciado nos céus do que o grande estudo erudito daquele sábio, e assim por diante. São famosas várias histórias do Baal Shem Tov sobre isso, mas se fala que uma das coisas que o Hassidismo também inovou, que a partir de então não havia essa ruptura, esse distanciamento entre os líderes espirituais e os alunos e discípulos.
Não é? Ou seja, havia o Rebbe junto com os Hassidim junto com o Rebbe junto com os discípulos, os alunos junto com o Rebbe, se tornando uma essência só, né? Unidos, vinculados até numa interdependência e numa sinergia, como nós vamos ver adiante. Né? O Rebbe orientando, fortalecendo os Hassidim, e os Hassidim, através dessa ligação, desse vínculo, eles também, como nós vamos ver, acabavam dando um vigor espiritual e possibilitando uma elevação espiritual maior ao seu próprio Rebbe também. Então, a partir de então, já ninguém estava solitário. O Rebbe, o mestre espiritual, não estava isolado, sozinho, e os Hassidim, os discípulos e os alunos tampouco estavam sozinhos ou abandonados. Por quê? Porque havia esse vínculo constante. Então, em muitas comunidades, Rebbe e Hassidim celebravam o Shabbat juntos, como é feito até hoje, a mesa de Shabbat, ou após cada um fazer com sua família, o chamado Tish, etc., em cada segmento hassídico, de acordo com o seu costume, mas o fato é que a partir do surgimento da Hassidut, a partir do Baal Shem Tov em diante, começa a haver esse conceito de Rebbe e Hassid. Como surgiam aqueles que eram Rebes, como eles eram eleitos, muitas vezes eles eram descendentes do próprio Baal Shem Tov ou dos primeiros mestres hassídicos que foram discípulos do Baal Shem Tov, às vezes não necessariamente, pessoas espirituais muito elevadas que alunos e discípulos se aglomeravam em torno deles para absorver os seus conhecimentos e as suas instruções profundas, sabendo que eram pessoas não só intelectualizadas e não só espiritualizadas, mas eram altamente puras e elevadas, tzadikim, pessoas não só impecáveis, mas pessoas tzadikim, não só justos, mas extremamente refinadas. Enfim. E durante várias e várias gerações nós tivemos então o Rebbe então, como a gente falou, como essa alma matriz que emite força e energia, vigor espiritual e até físico e material para os seus Hassidim e discípulos. Então, ele servia como esse mentor, guia espiritual e também como aquele que trazia inspiração, elevação, etc., para todos os Hassidim até os dias de hoje. Na terceira geração do Hassidismo, ou seja, o discípulo principal e sucessor do Baal Shem Tov depois do seu falecimento foi Rab Dover de Mezrich, o chamado Magid de Mezrich. Magid de Mezrich, o Baal Shem Tov, ele iniciou um movimento, e ele tinha alguns discípulos muito especiais, mas esse movimento foi tomando corpo na segunda geração através do seu sucessor, o Magid Mezrich. Se fala que o Magid Mezrich ele teve cerca de 70 discípulos próximos, entre eles o Rab Shneor Zalman, que era dos mais jovens, que vai se tornar o fundador do movimento Chabad, Rab Levi Yitzchak de Berdichev, Rab Zusha de Anipoli, Rab Elimelech de Lijensk. Para quem conhece um pouco da história hassídica, são nomes de vultos gigantescos. E assim ele teve diversos alunos, e cada um, depois do falecimento do Magid Mezrich, cada um desses alunos ficou encarregado de uma região, no início na Europa, depois alguns fizeram aliá, foram para Israel. Então assim o hassidismo se disseminou, se espalhou, não só pela Polônia, mas também pela Rússia, pela Ucrânia, chegou até a Alemanha, enfim, depois em Israel, outros países também, assim, núcleos de comunidades hassídicas, e seus rebes, seus mestres foram surgindo. Se fala que antes do Holocausto se calcula que entre Hassidim haviam literalmente centenas de milhares de Hassidim. Por exemplo, se fala Hassidut Gur, que é um núcleo hassídico, é tido hoje como o núcleo hassídico mais numeroso aqui em Israel. Gur era uma cidade que ficava uns 60, 70 quilômetros de distância de Varsóvia. Se fala que antes do Holocausto eles chegaram a ter quase 500 mil de Hassidim, para se ter uma ideia. Mas, de qualquer forma, surgiram dinastias e linhagens hassídicas. Muitas vezes o nome da linhagem hassídica está associado ao nome da cidade onde se estabeleceu o Rebbe ou seus sucessores. Então, o movimento Chabad ele tem um outro nome, porque o segundo Rebbe de Chabad se estabeleceu numa cidade chamada Lubavitch, e lá permaneceram durante mais de 100 anos,
Por isso, o movimento é conhecido também como Lubavitch, né? O Rebbe de Lubavitch, etc. Mas esse é o nome associado à localidade. O nome associado, vamos dizer assim, ao conteúdo temático, então é chamado de Chabad. Chabad é um acróstico hebraico de Chokhmah, Binah, Dat. São três termos que evocam intelectualidade, traduzindo ao pé da letra, sabedoria, entendimento e conhecimento, mas na realidade se trata muito mais do que isso, porque nós sabemos que as 3 primeiras sefirot, atributos divinos de como Deus se manifesta na condução do universo, levam esse nome, Chokhmah Binah Dat, e desse nome se derivam também os 3 poderes intelectuais da alma de cada um de nós, Chokhmah Binah Dat. E não é por acaso que Rabbi Shneur Zalman, no seu movimento, acabou levando esse nome. Ou seja, nós tivemos o Baal Shem, do fundador do Hassidismo. Depois do seu falecimento, assume a direção, a condução do movimento, quando o movimento cresce exponencialmente, o Magid de Mezrich. E um dos alunos principais do Magid de Mezrich, que foi incumbido com ele de missões especiais, etc., autoria de livros, enfim, é o Rabbi Shneur Zalman, que mais tarde ele vai instituir essa ramificação dentro do movimento hassídico chamado Hassidut Chabad, a Hassidut de Chabad. E a Hassidut de Chabad, que também floresceu na Lituânia. Lituânia era conhecida, sabida como um reduto da intelectualidade judaica. Boa parte dos grandes sábios eruditos do Talmud e das grandes yeshivot floresceram na Lituânia. Era sabido que Lituânia era o lugar, não é? Até o ponto que se chamava algumas cidades da Lituânia como a Jerusalém, não é? Da Europa. Então era um lugar de alta intelectualidade, e talvez isso também estava relacionado com o ramo hassídico fundado pelo Rabbi Shneur Zalman e marcado pela sua obra mestra, que é o Tanya, o Likutei Amarim Tanya, que é o ramo intelectual. Inclusive até no início, dentro dos próprios mestres hassídicos, houveram questionamentos, até contestações ao Rabbi Shneur Zalman. Alguns achavam que talvez ele, com intelectualidade, ou trazendo conceitos místicos, cabalísticos, de forma assim, explicada, de forma detalhada, talvez com isso alguns imaginavam que ele estivesse se afastando do caminho original do Baal Shem Tov, que pregava muito simplicidade, uma fé simples e assim por diante. E, enfim, há muitas histórias em torno disso, até que esse movimento se consolidou, e no final das contas Rabbi Shneur Zalman ele acaba sendo o transmissor principal em todas as gerações daquilo que é a mensagem do Hassidismo, e trazendo ela de uma forma explicada, detalhada, etc. Então, entre todos os movimentos hassídicos, sempre houve aquilo que é chamado de Itkashrut, de ligação do Rebbe com Hassidim e dos Hassidim com o seu Rebbe. Uma ligação muito íntima. Em Chabad, talvez até mais do que isso, há um dito que fala que quando o rei Salomão, mais sábio de todos os homens, ele queria procurar uma metáfora, trazer uma analogia para descrever o amor de Deus pela comunidade, pelo povo de Israel e vice-versa, então ele escreveu no Shir HaShirim, no Cântico dos Cânticos, ele escreveu, tomou como metáfora o amor entre um noivo e noiva, noiva e noivo, noivo e noiva. Mas alguns Hassidim falam que se na época dele já houvesse a relação Rebbe e Hassid, que é tão profunda, tão íntima, tão espiritual, tão elevada, que ele teria escolhido descrever esse vínculo profundo, inseparável, como a ligação Rebbe e Hassid, Hassid-Rebbe. Então, essa ligação entre Rebbe e Hassidim e vice-versa sempre houve, sempre esteve presente. No movimento Chabad, já que Chabad está ligado com conhecimento, com intelectualidade profunda, conhecimento judaico, ou seja, fé hassídica, conforme o Baal Shem Tov prega, mas junto com isso imbuída de conhecimento, com lastro de conhecimento, de intelectualidade, etc. Então, talvez, dentro do Chabad,
talvez até as coisas elas funcionem, por assim dizer, o modus operandi seja um pouco distinto e diferente. Isso que nós estamos tentando explicar agora como introdução ao estudo desse Ma'amar de Ve'ata Tetzaveh que nós vamos fazer. Como se dava o contato e ligação entre o Hassid e o Rebbe, o discípulo e o seu Rebbe? Então, isso talvez sofreu evoluções com o decorrer, com o passar das gerações. O que nós vemos, vamos falar do nosso Rebbe, na nossa época contemporânea, ou pelo menos no século XX ainda. Então, como o Rebbe se comunicava com Hassidim e vice-versa. Então, hoje nós temos dezenas, mais de 30 volumes, contendo parte da correspondência do Rebbe, com as pessoas que lhe escreviam cartas. Depois nós temos inúmeros outros livros contendo bilhetes com respostas do Rebbe, com conselhos, com orientações, que é nisso que nós estamos nos baseando para aqueles que acompanham também o que a gente tem postado, conselhos e orientações do Rebbe. Então, havia esse relacionamento por escrito, né, que isso houve em todas as gerações, mas talvez de forma mais acentuada nas últimas gerações, na nossa geração. Além disso, algo muito especial no meio racídico, dependendo das chamadas cortes racídicas, dos meios racídicos, às vezes há variação nos nomes que se dá, na nomenclatura. Por exemplo, em alguns meios racídicos, o bilhete com nome da mãe, tradicionalmente, pedido bênçãos que se dá para o Rebbe, em alguns meios racídicos isso é conhecido como kvitel. Em Chabad é conhecido como Pidyon Nefesh. Ou onde o Rebbe se reúne com os Hassidim, em outros meios racídicos, isso é chamado de Tish, a mesa de Shabbat, ou a mesa festiva. No Shabbat isso é chamado de Fabrengen ou de Tvadut. Mas enfim, sem entrar em todos esses detalhes agora, é conhecido em Chabad o encontro pessoal, a entrevista pessoal entre um Rebbe e Hassid como Yechidut. Por vários motivos, enfim, cada um desses conceitos que a gente está mencionando, a um passão assim de passagem, levaria uma hora inteira para explicá-los, até no seu termo mais básico, mas quando o Hassid já tem o privilégio de chegar até o Rebbe, se encontrar a quatro olhos com ele, e poder entrar e se aconselhar, abrir o seu coração e derramar a sua alma diante do Rebbe, esse é um momento muito especial, inclusive isso é considerado o nascimento do Hassid, como discípulo, e se fala que esse primeiro encontro que ele tem com o Rebbe, inclusive molda a sua personalidade hassídica, de como ele vai seguir adiante. Enfim, então havia uma parte da relação Hassid e Rebbe que era algo íntimo, pessoal, intransferível, individual, como a gente falou, através de cartas, de bilhetes, através de encontros e entrevistas pessoais. Além disso, havia aquilo que eram chamados de Fabrengens ou Itvaduyot, de celebrações públicas, quando o Rebbe, em ocasiões especiais, em datas especiais, se reúne com Hassidim, e entre cânticos e lechaim, etc. Não é? Em alguns lugares se dá mais ênfase aos cânticos, em outros mais ao lechaim, mas em Chabad, os Fabrengens e Tvaduyot, essas reuniões hassídicas eram permeadas de muito ensinamento. Ou seja, talvez diferente de outros meios, onde o Rebbe falava apenas por alguns minutos, e a maior parte do tempo havia canções, mas canções que às vezes levavam até um êxtase espiritual, lechaim, e brachot, e bênçãos, mas em Chabad, tradicionalmente, as itzvaduyot, as reuniões hassídicas com a presença do Rebbe, eram calibradas de muita transmissão de conhecimento. Isso também sofreu evoluções, porque, por exemplo, o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Reshab, ele participava publicamente de reuniões hassídicas talvez 3 vezes ao ano, apenas. Seja como datas especiais, em Simchat Torah, em Purim, em 19 de Kislev. Já o Rebbe anterior, seu filho único e sucessor, nós temos livros e obras que transcrevem pronunciamentos seus durante esses encontros, e ele fazia já com mais frequência.
O nosso Rebbe, o sétimo Rebbe de Chabad, já em Fabrengens, encontros racídicos, nisso a gente pode dizer, por assim dizer, ele bateu o recorde diversas ocasiões. Havia, vamos dizer, o mínimo obrigatório, o Shabbat Mevarchim, sempre o Shabbat anterior a Rosh Chodesh, datas especiais de festividades judaicas, mas com o passar do tempo, com mais e mais frequência e assiduidade, o Rebbe se reunia com os Hassidim. E essas reuniões, às vezes, eu mesmo, Baruch Hashem, graças a Deus, tive o privilégio de participar de algumas delas, que levaram cerca de 7, 8, 9 horas seguidas, com o Rebbe transmitindo ensinamentos de todas as partes da Torá e etc., que isso é algo único, não só no meio racídico, mas também de forma geral. Então o Rebbe, e depois isso era já a partir dos anos 70, isso começou a ser retransmitido ao vivo, via Roca, por um sistema telefônico com alto-falantes, para diversas comunidades no mundo inteiro. Então pode-se dizer que o Rebbe acabava sendo o maior professor, ou seja, que ele tinha milhares de alunos escutando ele em cada um desses pronunciamentos, com exceção de quando os pronunciamentos eram em Shabbat e Yom Tov, onde não se utilizava os recursos eletrônicos, então apenas aquelas milhares de pessoas que moram no bairro, estavam presentes na sinagoga, eles escutavam, mas entre eles também haviam aquelas pessoas privilegiadas com mentes fotográficas que gravavam tudo na sua mente logo depois dos pronunciamentos ou logo com o término do Shabat, se reuniam para transcrever aquilo que o Rebbe pronunciou durante aquelas horas no Shabat e Yom Tov. E para se ter uma ideia, como nós temos vários dos pronunciamentos que foram feitos nos dias que não podia se gravar, mas se calcula a transcrição por escrito desses ensinamentos, ela já vai chegar a cerca de 150 volumes, 150 livros, e tudo aquilo que foi dito, boa parte, porque isso se iniciou nos anos 50, no século XX, em 1950, 51, enfim. Mas pela gravação e pela carga horária que a gente tem, o que se calcula, se imagina que o Rebbe fez pronunciamentos durante mais de 10.000 horas, durante os seus 40 ou mais de 40 anos de atuação na liderança, não só do movimento, mas na condução do judaísmo. Então isso eram as Itvaduyot, Fabrengen, que era uma oportunidade, ou seja, aqui não era em privê, não era individual, mas também era uma oportunidade dos Hassidim estarem junto com o Rebbe, absorvendo os seus ensinamentos, as suas mensagens, etc. Dentro dos Fabrengens, nós podemos dividir os ensinamentos do Rebbe nesses pronunciamentos públicos. Eu estou vendo que alguém escreve aqui, porque que isso é uma pena que não foi filmado, então eu espero que nosso pessoal de comunicação nos dê o suporte conforme eu pedi, solicitei. Então eu espero que em breve seja disponibilizado para todos que queiram acompanhar o estudo desse mamar. Nós temos uma tradução em português, uma tradução muito bonita, maravilhosa, que é um trabalho extraordinário que foi feito pelo Rabino Tzvi Beutner, que é um shliach emissário do Rebbe no Rio de Janeiro. Então eu espero que de alguma forma esse texto possa ser viabilizado por aqueles que estão interessados, para que possam acompanhar o nosso estudo e possam também recapitulá-lo. Além disso, eu também selecionei um link com um Ma'amar, com o Rebbe pronunciando um discurso racídico por quase meia hora. Isso me parece que aconteceu, que é um Ma'amar, é um discurso racídico pronunciado em 1980, mas só para ter uma ideia do que era o Rebbe pronunciando um Ma'amar dentro dessa reunião racídica. Mas ainda falando sobre essas reuniões racídicas, boa parte dos pronunciamentos do Rebbe são aquilo que nós chamamos, Hassidim chamam de Sichot, ou Likutei Sichot, pronunciamentos do Rebbe que envolviam comentários do Rebbe e interpretações sobre a Torá, sobre o comentarista básico Rashi, sobre Maimônides, sobre o livro Zohar, com observações do Zohar do seu pai, comentários cabalísticos, Pirkei Avot, ética dos pais, inúmeros assuntos como temáticas atuais, etc. Então, esses eram as Sichot, pronunciamentos do Rebbe, que nós temos disso, todos esses volumes
que eu mencionei, dos quais se destacam 39 volumes revisados pelo Rebbe e publicados oficialmente com crivo oficial do Rebbe, 39 volumes de Likutei Sichot e 12 volumes de Sefer HaSichot, dos discursos do Rebbe nos últimos anos dos seus pronunciamentos, e além disso nós temos também milhares e milhares de páginas que não foram revisadas pelo próprio Rebbe, cada uma delas, mas que foram memorizadas ou gravadas pelos Hassidim, editadas e continuam sendo publicadas até os dias de hoje. Porém, dentro de todo esse contexto, mesmo quando nós falamos dos ensinamentos do Rebbe, na forma do Rebbe se manifestar ou se vincular aos Hassidim, se revelar aos Hassidim, dentro do próprio Fabrengen Nitvadu, talvez o ponto mais alto, o ponto mais elevado é aquilo que nós chamamos na linguagem hassídica dentro do Chabad, que é chamado do Ma'amar. Ma'amar seria o discurso hassídico, ou seja, aquilo que nós vamos estudar. Eu estou vendo que hoje não vai dar tempo sequer, talvez, de iniciar, mas serve esse encontro como introdução, para nos contextualizar, para nós sabermos onde nós estamos pisando, por assim dizer. Então, dentro desses encontros hassídicos, dessas itvaduyot, ou desses fabrengens, o Rebbe falava inúmeras horas de sichot, de pronunciamentos, porém, o momento mais especial, mais elevado, era o momento no qual o Rebbe pronunciava um ma'amar. Ma'amar é aquilo que nós convencionamos chamar de discurso hassídico, não é? Mas o que é esse tal de discurso hassídico? São ensinamentos hassídicos, para se ter uma ideia, são ensinamentos místicos, interpretações muito profundas da Torá, recorrendo a temáticas cabalísticas e conceitos muito elevados, mas, acima de tudo, trazendo isso para a vida prática. Ou seja, aqui não é apenas um exercício intelectual, não é apenas uma aventura espiritual, abstrata, mas o principal objetivo das palavras hassídicas é levar a pessoa a uma elevação, aprimoramento das suas virtudes de caráter, da sua maneira de ser, enfim, espiritualizar a pessoa, elevá-la. Por isso, o Ma'amar, os discursos hassídicos, ensinamentos hassídicos, são chamados e são conhecidos de Divrei Elokim Chaim, palavras divinas vivas, palavras vivas de Deus. Então, nada menos do que isso, palavras vivas de Deus, Divrei Elokim Chaim. Ou seja, quando um Rebbe pronunciava um ma'amar, dizia um ma'amar, um discurso hassídico, com os ensinamentos que ele transmitia, se fala que naquela hora estava se falando palavras divinas de forma viva, para cada um de nós absorver e vivenciar isso. Isso é algo tão profundo e elevado, tal ponto que é conhecido que em Chabad há um dito que fala o seguinte, já que Chabad era visto como o ramo mais intelectual do Hassidismo, não é? Então, os Rebes, grandes tzadikim, pessoas muito espiritualizadas e elevadas, por isso a muitos Rebes se atribui o poder da benção, e que eles às vezes promoviam façanhas sobrenaturais, milagres, etc. Mas em Chabad se dizia, quando tem que se adotar, escolher um Rebbe, se nós tivéssemos, mesmo que tivéssemos um indivíduo, um Rebbe, que é capaz de ressuscitar mortos, porém, se ele não nos dissesse um ma'amar, se ele não nos transmitisse os ensinamentos profundos da Torá, o lado místico profundo da Torá, íntimo, etc., nós não iríamos segui-lo, nós não iríamos aceitá-lo como Rebbe, ele não se tornaria o nosso Rebbe. Essa era a visão que se tinha em Chabad, ou seja, que não se olhava para os milagres, façanhas sobrenaturais, o que se queria era esses ensinamentos profundos que os Rebes em todas as gerações transmitiram através dos seus ma'amarim, através dos discursos hassídicos. Isso é a força de um ma'amar. Cada geração se acrescentou algo mais. Os Rebes das gerações subsequentes, eles iam se baseando nos ensinamentos dos seus predecessores, iam cada um acrescentando algo mais, uma nova dimensão, uma nova faceta, e se aprofundando mais ainda nesses ensinamentos. Então, o Tânia, a obra mestra, uma obra escrita, mas o Tânia, antes de ser transcrito, ele também foi, boa parte dos seus capítulos foram transmitidas pelo Rav Shneur Zalman em forma de ma'amarim, de discursos hassídicos para todos os hassidim.
Então, em outras palavras, o que é um Ma'amar? O que faz o Rebbe? Dentro de Chabad, se um Rebbe não fala um Ma'amar, Ma'amarim, então nem dá para ele ser Rebbe. E por outro lado, o único que está habilitado a falar Ma'amarim e revelar essas facetas é apenas um Rebbe. Hassidim apenas recapitulam Ma'amarim ditos pelo Rebbe. Porque se fala Hassidim, nós não temos, aqui se trata não só de conhecimento intelectual, conhecimento de Kabbalah, esotérico, mas se trata de espiritualidade, de algo divino, e nós não temos toda essa capacidade. Então a nós cabe apenas estudar e repetir e recapitular os ensinamentos desses mestres sagrados, pessoas iluminadas, que pairava sobre eles Ruach HaKodesh, um espírito divino, e que falavam os seus pronunciamentos com uma inspiração divina. Por isso também, em outras palavras, se fala qual o papel do Rebbe, como se via em Chabad o papel do Rebbe. O papel do Rebbe é trazer Gilui Elokut, revelar divindade aqui no nosso mundo. Aproximar divindade e espiritualidade de todos nós através dos seus ensinamentos. Isso estava expresso, por mais que os Rebbes faziam vários pronunciamentos, por mais que eles davam mensagens escritas, por mais que eles davam conselhos verbais atendendo as pessoas, etc. Mas onde isso se expressa de uma forma acentuada, onde isso se revela e se manifesta, nos Ma'amarim, nos pronunciamentos, nos discursos racídicos, que eles pronunciavam, que isso é visto como revelação divina. Mais do que isso, é visto que o Rebbe falando um Ma'amar, e quando tiverem a oportunidade de acessar esse vídeo, aqueles que quiserem, vão perceber que até a entonação, existe uma melodia que precede a recitação do Ma'amar. E o Rebbe se preparava para a recitação desse Ma'amar até de forma física, e a postura que todos assumem, todos nessa hora se levantam e etc., nós vemos até a velocidade que o Rebbe falava as coisas, ou como as coisas, os conceitos fluíam da sua boca, e até a entoação, até uma melodia especial de como se recita o Ma'amar. Ou seja, isso era uma experiência mística espiritual muito elevada, e parte disso pode-se assistir, graças a Deus nós temos gravações que restaram para nós disso, não é? Mas de qualquer maneira, só para ilustrar, entre os Rebes, em todas as gerações, havia alguns Rebes que escreviam o Ma'amar, esse discurso racídico, antes de pronunciá-lo. E depois pronunciavam de cor, de cabeça, com os olhos fechados, enfim. E depois, eventualmente, um grupo especial dos Hassidim, estudiosos, se reuniam para botar isso no papel, para recapitular, para ver se entenderam bem cada detalhe desse Ma'amar. E há um episódio famoso dentro do Chabad que se fala que quando esse grupo estava se reunindo diante do próprio Rebbe para expor como eles haviam ouvido, entendido e interpretado as palavras do Rebbe, então chegou um certo trecho que falaram, e aí o Rebbe falou tal coisa e tal. E o Rebbe, ouvindo isso, ele disse, sabe o que? Eu acho que isso não procede tanto. Eu acho que não é bem assim. Talvez aqui tem que fazer uma correção, uma observação. Não é? Eu acho, estou ouvindo agora, não me parece que seja bem assim. Se fala que os próprios Hassidim, por mais que Hassidim são completamente anulados diante do Rebbe, se fala que o Hassid que liderava isso que é chamado de Hazará, dessa recapitulação, não é? do ensinamento verbal que o Rebbe transmitiu, ele disse ao Rebbe que ele não aceita essa observação e correção. Por que ele não aceita? Porque ele diz, eu tenho certeza absoluta que na hora que o Rebbe proferiu o Ma'amar, na hora que o Rebbe pronunciou esse discurso racínico, o Rebbe disse essa frase, essas palavras. E se agora o Rebbe acha diferente, eu não me comprometo, porque para mim, para nós, na hora que o Rebbe está proferindo, pronunciando um Ma'amar, um discurso racídico, naquele instante isso é Torá Missinai. Isso é como a Torá que foi entregue no Monte Sinai. Agora nós estamos reunidos e analisando isso de uma forma talvez mais intelectual. Porém, na hora que o Rebbe fala o Ma'amar, isso transcende o plano intelectual. Isso é supra-racional, supra-intelectual, é algo espiritual a tal ponto que mesmo que o Rebbe falasse, olha, agora me parece que é mais apropriado transcrever de forma tal, o Hassidim diziam, não, nós queremos deixar exatamente da forma que... Por quê? Porque na hora que o Rebbe está pronunciando o Ma'amar, nessa hora ele tem uma inspiração divina especial, e isso é uma revelação divina, por isso eles não queriam fazer qualquer alteração.
há uma história sobre o nosso Rebbe. O estilo no nosso Rebbe era um pouco diferente. O nosso Rebbe, no início, 1951, quando ele pronunciou os primeiros Mamarim, nós temos cerca de um, dois ou três, dá para contar nos dedos de uma mão quantos Mamarim o Rebbe tentou escrever, transcrever. Mas simplesmente, desde o início, o Rebbe era tão assediado, o Rebbe dedicava 3 noites, noites até de madrugada, às vezes até o amanhecer, para receber pessoas, entrevistas pessoais. E desde o início, pessoas escreviam para o Rebbe, e o Rebbe tinha uma vasta correspondência, tinha que responder a todos, etc. O Rebbe simplesmente viu e concluiu que ele não teria tempo dele próprio escrever do seu punho os Ma'amarim, os discursos que ele pronunciava, nem a priori, nem a posteriori. Então, Hassidim se incumbiram de fazer isso e submetiam o texto ao Rebbe depois. Então, nós tivemos talvez 1, 2 Ma'amarim, discursos que o Rebbe procurou transcrever, até se perceber e notar que ele não tinha o tempo para dedicar a isso, que ele estava atendendo tanto as pessoas, instituições do mundo todo, os seus emissários e assim por diante. Então, formou-se uma equipe. E durante décadas essa equipe foi se renovando, mas essa equipe foi se especializando em editar os discursos racídicos do Rebbe. E fazer isso de acordo como o Rebbe queria e desejava. E o nosso Rebbe, ele acrescentou, ele já fazia isso, o próprio Rebbe, em relação aos discursos racídicos do seu sogro, que ele anotava, trazia anotações de rodapé, com fontes, referências daquilo que foi mencionado sobre outros textos judaicos, talmúdicos, cabalísticos, etc. E também observações que agregavam valor, que enriqueciam o texto. Então, nos Ma'amarim do nosso Rebbe, isso se tornou como... Não é? O Rebbe instruiu os Hassidim, e os Hassidim submetiam ao Rebbe. Muitas vezes o Rebbe não aceitava e pedia mais, que o texto fosse melhor elaborado, melhor dividido, enfim. E no final, quando era editado oficialmente, sob o crivo, autorização do Rebbe, então saía a obra do jeito que saía. Então, há um dos secretários do Rebbe que faleceu recentemente, há pouco mais de um mês, na véspera de Pesach. Ele conta que certa vez se elaborou e se publicou oficialmente um Ma'amar. Me parece que era um Ma'amar sobre o último dia de Pesach, enfim. Ele conta que quando ele era daquelas poucas pessoas privilegiadas que entrava no gabinete do Rebbe, no escritório do Rebbe, algumas vezes por dia, e ele conta que em Yom Tov, quando ele entrou no quarto do Rebbe, ele se deparou com o Rebbe, o próprio Rebbe, pessoalmente, estudando aquele Ma'amar, o discurso racídico que ele havia pronunciado, só que agora ele foi editado, foi elaborado, editado e publicado oficialmente, né? Interessante que também se fala sobre o Rav Shneur Zalman, o primeiro Rebbe de Chabad, que ele próprio também estudava o Tânia, o livro da sua autoria, né? Se diz que o Rebbe estudava isso. Para mim, particularmente, foi interessante saber dessa história, porque se fala que o Rebbe viu, puxa, parecendo muito difícil e complicado. E o Rebbe até comentou com o seu secretário, ele perguntou como as pessoas estão estudando. Então, o secretário disse, olha, lá na sinagoga todo mundo está muito impressionado com a profundidade desse discurso racídico, e aquele que é o mentor racídico da Yeshiva, o maior entendido, aquele que recapitula, ele já deu 2 aulas sobre isso e as pessoas estão boquiabertas. E o Rebbe estava ele próprio estudando, falando, puxa, esse Ma'amar parece muito difícil de entender. Será que alguém entende o que está escrito aqui? Então, para mim foi um consolo, porque nem sempre eu consigo entender tudo que está nos Ma'amarim do Rebbe. Então, quando eu escutei que o próprio Rebbe às vezes questionou, ele próprio estudava os seus Ma'amarim a posteriori, os discursos, e perguntava, será que as pessoas conseguem entender tudo o que consta aqui? Mas, de qualquer maneira... Só explicando, o Rebbe, no decorrer dos seus 40 ou mais anos de atuação, ele, nas diversas ocasiões, no decorrer dessas décadas, pronunciou mais de 1.500 Ma'amarim. Às vezes, todo o Shabbat que tinha um fabrenho, um encontro racídico, em datas especiais, em ocasiões especiais, etc., né? De várias formas. Parte desses Ma'amarim, apenas uma parte deles, eu acredito que cerca de 20% mais ou menos, foi posteriormente revisado e editado pelo próprio Rebbe. E o Rebbe permitiu que fossem publicados de forma oficial. Como a gente falou, o Rebbe não tinha o tempo
de passar por tudo, por todos os ensinamentos, porque o Rebbe, ele revisava semanalmente diversas publicações dos seus próprios ensinamentos, não só dos discursos racídicos, mas também dos outros pronunciamentos sobre Torá, sobre Talmud, sobre Maimônides, etc., que eram publicados de forma regular e semanalmente. Então, o que nós temos de forma revisada, e o Rebbe, por isso, quando se publica os livros, na linguagem do Chabad, se faz uma distinção entre algo que foi mugá, revisado pelo Rebbe, editado e autorizado, né? Então isso é uma coisa, seja, que está lá, né, com crivo, com carimbo. E há outros que estão baseados naquilo que foi escutado e interpretado por esse grupo séquito de alunos, de discípulos, etc., que depois transcreveram. Então não há dúvida que há uma diferença, vamos dizer, de qualidade, de perfeccionismo, naqueles mamarim, naqueles discursos racídicos que foram editados oficialmente, depois de várias revisões do Rebbe e correções, etc. E esse mamar, Ve'atat Tetzaveh, que nós vamos estudar, é um deles. Isso só para explicar como funcionava esse processo, né? O que nós vamos mencionar nos nossos encontros sobre esse mamar, nós vamos falar desse mamar, mas nós vamos falar um pouco também, como referência, nós vamos nos remeter também ao primeiro mamar, ao primeiro discurso racídico pronunciado pelo Rebbe em janeiro de 1951, no primeiro Yortzeit do seu sogro e antecessor, na data de 10 de Shvat, onde ele pronunciou o mamar Bati Legani, no ano de 5.751, e com esse mamar ele oficialmente assumiu a liderança do movimento depois de um ano hesitando, quando o Rebbe não queria. Na verdade, o Rebbe não queria assumir essa função, esse posto. Ele não se via, na sua humildade, ele não se via apto para tanto, e ele se recusava a aceitar isso, etc., até que Hassidim pressionaram, insistiram, enfim, durante um ano inteiro, e somente um ano depois do falecimento do sogro, nesse encontro hassídico que marcava o primeiro Yortzeit, não é? Foi um momento dramático, e nós vamos falar depois sobre um pouco do conteúdo desse mamar, e nós vamos também, algo que nós vamos mencionar algumas vezes, vai ser um pronunciamento que o Rebbe fez 11 meses antes de distribuir esse mamar que nós vamos estudar. Também é um pronunciamento chave dramático, feito pelo Rebbe, mas isso mais adiante. Durante um ano, como a gente falou, o Rebbe estava hesitando em assumir a liderança do movimento. O Rebbe já fazia Fabrengens, porque ele fazia isso mesmo na vida do seu sogro. Seu sogro havia instruído. O Rebbe anterior, desde que chegou nos Estados Unidos, tinha a saúde muito abalada, ele já tinha tido derrames, ele tinha tido ataques cardíacos, chegou um momento até que a sua fala saía com muita dificuldade, era incompreensível, enfim. Mas o Rebbe anterior instituiu que todo Shabbat Mevarchim, Shabbat anterior a Rosh Chodesh, ao início do novo mês judaico, se fizesse um encontro racídico. E ele tinha instruído o seu genro, o nosso Rebbe, ou seja, mesmo em vida do seu sogro, ele já fazia isso. Depois do falecimento do Rebbe anterior, ele continuou fazendo, e com mais frequência também, Fabrengens, essas reuniões racídicas, e ele fazia pronunciamentos muito importantes, muito profundos, muito práticos, impactantes, etc., sobre o futuro do movimento após o falecimento, o passamento do seu sogro, etc., mas mamar, durante todo o primeiro ano, um discurso racídico, ele não pronunciou, porque ele sabia que o único que pronuncia o mamar era um Rebbe. E ele estava hesitante, não queria assumir isso. Quando chegou o primeiro Yortzeit, o Rebbe estava nesse encontro dramático, numa sala, naquele ano de 1951, todo o movimento Chabad cabia apertado, como num salão de uma casa grande, né? Enfim, havia algumas centenas de pessoas, e nisso se resumia todo o movimento naquela época. E o Rebbe estava fazendo pronunciamentos associados à data, até que um dos anciões, dos Hassidim mais velhos se levantou, acho que ele até subiu sobre uma mesa, e ele teve a coragem e a audácia, e ele falou: Rebbe, as sichot, os pronunciamentos estão muito bons e bonitos, mas nós, Hassidim, queremos um ma'amar, nós queremos um discurso hassídico. E esse foi um momento dramático.
E o Rebbe inicia, até alguns não perceberam, depois o Rebbe inicia a recitação do seu primeiro mamar. Esse primeiro mamar, esse primeiro discurso iria servir também como uma carta mestra de intenções. Pouca gente talvez teve essa visão, mas se a gente observa em perspectiva posterior, a gente vê que nesse primeiro mamar é como uma declaração de intenções, a carta mestra de intenções, a declaração de missão que o Rebbe se propunha e o que ele fez durante as décadas seguintes. E aquele mesmo Hassid, depois que o Mamar foi recitado pelo Rebbe, com isso se sabia, nós temos um Rebbe, então ele sobe sobre a mesa mais uma vez, e ele recita em altos brados a Brachá de Shechianu, abençoando e agradecendo a Deus que nos deixou vivos e nos trouxe até esse momento, nos proporcionou chegar até esse momento. O primeiro Mamar do Rebbe é baseado no último Mamar, discurso hassídico, deixado pelo Rebbe anterior. Ele já não pronunciava porque ele estava com sua fala comprometida, mas na própria data que ele faleceu no dia 10 de Shvat, do ano de 5.750 no calendário judaico, no ano de 5.710, que equivale a 1950, ele deixou um mamar, era uma data um dia de Shabat, ele deixou um mamar para ser estudado nesse Shabat, porque era o yortzeit da sua avó. Um mamar que começava com um versículo do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, Bati Legani, vinha ao meu jardim, etc. E onde terminou o Rebbe anterior, lá começou o nosso Rebbe. O nosso Rebbe, cada yortzeit, cada aniversário de falecimento do Rebbe anterior, aquele mamar, aquele discurso fazia parte de um complexo de 4 discursos hassídicos com 20 capítulos, e o Rebbe, durante 4 décadas, ele, cada ano, em cada yortzeit, explicava e se aprofundava em um dos capítulos daquela extensão, daquele segmento hassídico. Quando ele terminou os primeiros 20, daí ele reiniciou nos anos seguintes, do capítulo 1 e assim por diante. Mas esse último mamar do Rebbe anterior é visto e tido como um testamento espiritual deixado pelo Rebbe anterior. Quando ele deixou esse mamar para ser estudado justamente na data do seu falecimento, todos Hassidim, e o nosso próprio Rebbe principalmente, encaravam esse mamar como um testamento espiritual. E o nosso Rebbe falou e demonstrou como nesse mamar, nesse discurso hassídico, o Rebbe anterior deixou várias indicações e várias, não só insinuações, mas instruções também de como a gente deveria se conduzir depois do seu passamento na sua ausência. Assim aconteceu com o Rebbe anterior. E o nosso Rebbe, inclusive, dizia que esse mamar, esse último mamar do Rebbe anterior tinha propriedades especiais. A tal ponto que pessoas que estavam com dúvidas de fé, ele dizia para memorizarem algumas linhas desse mamar, ou quando as pessoas estão em apuros, ou com angústia, ou até com dúvidas e questionamentos, que recapitulem algumas linhas desse mamar, desse discurso hassídico, para se ter uma ideia de quanto o Rebbe atribuía importância e poder a esse discurso hassídico pronunciado e deixado como legado pelo Rebbe anterior. Hassidim, da nossa geração, por sua vez, encaravam esse mamar que nós vamos estudar a seguir, que vamos iniciar na próxima vez, como o, por assim dizer, testamento espiritual que contém dentro de si o legado do Rebbe e suas instruções para a sua ausência, para todos nós, Hassidim, de como seguir adiante. Esse mamar, esse discurso hassídico que nós vamos estudar, ele foi pronunciado pelo Rebbe em 1981, Tafshin Mem Aleph, porém ele foi editado de forma especial, editado, revisado pelo Rebbe, etc., no ano de 1992, 5.752 no calendário judaico, e esse mamar, esse discurso hassídico é o último mamar que o Rebbe editou, revisou, publicou oficialmente, e mais do que isso, fez questão de distribuir a cada um dos hassidim nas mãos, e por isso é visto com toda essa importância. E, enfim, e Hassidim adotaram isso como da mesma forma que o Rebbe adotou o último mamar, o último discurso do Rebbe anterior. O nosso tempo está se expirando, então tudo isso foi uma introdução que eu acho necessária para nos dar um contexto de base para o estudo
desse Maamar, para a gente saber do que está se tratando. Principal, se Deus quiser, no domingo de manhã, nós prosseguiremos ou iniciaremos o Maamar, e por enquanto eu desejo a todos vocês um Shabbat Shalom Umevorach, um Shabbat de paz, de repouso, de tranquilidade, de bênçãos, que a gente possa se revitalizar, se revigorar, que a gente possa recuperar todas as forças com alegria, com satisfação, se elevando espiritualmente. Shabbat Shalom Umevorach a todos vocês.